Oi, oi, galerinha do nono ano! Estamos aqui de volta para mais uma aula de história. A gente vai dar continuidade ao nosso capítulo 7. Hoje a gente vai falar a partir da página 47, tá? Sobre as rendições que ocorreram ali na Segunda Guerra Mundial. A primeira delas foi a rendição alemã. Peguem as apostilas de vocês, abram aí na página 47, vamos falar sobre como vai ocorrer esses desfechos aí da Segunda Guerra Mundial, né? Já deixei algumas coisas grifadinhas aqui para vocês, que diz assim: a entrada dos estadunidenses e dos soviéticos no conflito foi determinante para inverter a marcha dos acontecimentos. Rapidamente, a guerra se tornou favorável aos aliados. No primeiro momento era favorável ao eixo, né, ali a Alemanha, mas agora se tornou favorável aos aliados, né? A partir de 1942, com o fortalecimento das tropas desse grupo, houve diversas derrotas das forças do eixo. Os aliados estabeleceram um plano que envolvia um avanço por três frentes de ações. Na frente oriental, os soviéticos deveriam expulsar os alemães do seu território. Na frente ocidental, os aliados promoveram a libertação da França a partir da Normandia, com uma operação que ficou conhecida como Dia D. E a libertação da Península Itálica a partir da Sicília. Com a ação de três frentes, seria muito difícil para o Hitler conseguir manter as suas posições, tá? E ali a derrota alemã começou com a ofensiva soviética contra o exército alemão em junho de 1941, até a derrota definitiva dos alemães na cidade de Stalingrado, derrota na cidade de Stalingrado em fevereiro de 1942, tá? Novamente, a gente chama atenção aqui para o rigoroso inverno russo. Os alemães não estavam preparados para enfrentar esse inverno. Os russos estavam, né? E os russos ainda tinham uma outra tática de batalha, né? Às vezes eles se retiravam de alguns locais, permitiam que o exército alemão avançasse, mas aí eles arrasavam esses locais, né? Contaminavam a água, queimavam as plantações, enfim. Aí quando o exército alemão avançava, não tinha onde beber, não tinha o que comer, estava muito frio e aí as tropas acabaram ali sendo vencidas pelo cansaço também, né? Essa aí é a tática que a gente chama de terra arrasada, né? Que os russos utilizaram muito, né? E aí os alemães não podiam enfrentar o frio sem armas, sem abrigos, sem alimento. Calcula-se que cerca de 300 mil soldados alemães e 90 mil morreram de frio e de fome. Bom, ali em 1943, os alemães foram expulsos da costa africana, do norte da África, deixando aberto caminho para o desembarque dos aliados na Itália, tá? Guardem essas informações aí, porque foi dessa batalha aí da Itália que o Brasil participou. Enviamos soldados aí para a Itália, para essas ofensivas dos aliados, tá? Benito Mussolini foi destituído ali do poder e foi encarcerado. Depois o Mussolini ainda conseguiu fugir, mas ele foi encontrado e foi morto, tá? A gente vai ver isso aqui na página seguinte, na reedição da Itália. Vire a página. Aqui na página 48 diz que o Mussolini tentou fugir para a Suíça, mas ele foi preso e fuzilado por antifascistas. A libertação da França teve início com o desembarque das tropas aliadas na Normandia em junho de 1944, e esse desembarque na Normandia é chamado de Dia D. Bom, e aí a gente tem a rendição também da Itália. Já tínhamos ali a rendição da Alemanha, temos agora a rendição da Itália. Em fevereiro de 1945, os líderes políticos dos principais países que lutaram ao lado dos aliados se reuniram em Yalta, uma cidade localizada no litoral do Mar Negro. Essa reunião, que ficou conhecida como Conferência de Yalta, ocorreu em segredo e teve como objetivo decidir o fim da Segunda Guerra, né, após ali a derrota da Alemanha e da Itália. A Alemanha deveria ser dividida em áreas de influência, tá? Áreas de influência em 4 áreas de influência, na verdade seria isso, né? E aí, controladas pelos países vencedores da guerra, o que a União Soviética exerceria um controle sobre os países da Europa Oriental.
Além disso, seria criada a Organização das Nações Unidas, a ONU, como a gente conhece hoje, que foi criada ali ao fim da Segunda Grande Guerra, tá bom? Em 1945, a Alemanha foi invadida por tropas aliadas. Em 30 de abril desse ano, Hitler se suicidou. Em 2 de maio, a bandeira vermelha soviética tremulou no Reichstag, em Berlim. E no dia 8 de maio, o governo alemão se rendeu, dando fim ao Terceiro Reich. A Segunda Guerra Mundial chegou ao fim na Europa, embora o conflito ainda tenha continuado no Pacífico até o fim de agosto. Bom, continuou no Oceano Pacífico porque o Japão foi o último a se render, não queria se render, né? No início de 1945, peguem aí a página 49, falando sobre a rendição japonesa, tá? Diz que o Japão e os Estados Unidos ainda estavam em combates ali no Oceano Pacífico. Vai falar aqui sobre a presença dos kamikazes japoneses, né? Que eram jovens soldados japoneses que suicidas, né? Eles iam para a batalha, às vezes pegavam o avião que eles estavam guiando, que eles estavam pilotando, e jogavam contra alvos inimigos e morriam juntos, enfim. Eram os kamikazes, os soldados suicidas, tá? Assim, os Estados Unidos, que planejavam invadir o Japão, mudaram de estratégia. No dia 6 de agosto de 1945, lançaram uma bomba atômica sobre a cidade de Hiroshima. E no dia 9, outra bomba foi lançada sobre a cidade de Nagasaki. O saldo total dos dois ataques passou dos 100 mil mortos, né? Então, um grande número aí de mortos e de feridos, né? Por conta do lançamento dessas bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e de Nagasaki. Bom, feridos dessa maneira, dessa forma, o Japão não teve outra alternativa e se rendeu incondicionalmente. Podemos virar a nossa página. Aqui na página 50 tem uma atividade para vocês fazerem no caderno, uma pesquisa, tá bom? Essa pesquisa faça uma pesquisa sobre as bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos em Hiroshima e em Nagasaki no ano de 1945. Para isso, siga o roteiro abaixo e anote no seu caderno as informações que encontrar. Questão 1. Você precisa pesquisar. Em que consiste a bomba atômica? Do que é feita uma bomba atômica? Quem inventou a bomba atômica? Quando a bomba atômica foi criada? Quais foram as consequências do lançamento das bombas atômicas nessas cidades japonesas? Consequências, não só o número de mortes, mas também o que veio depois, né? A gente sabe ali que a radiação, infelizmente, pica e causa doenças ali até hoje, né? Por fim, vamos falar agora ainda aqui na página 50 sobre os campos de extermínio e o julgamento de Nuremberg, o julgamento dos crimes de guerra, né? Eu já deixei grifado para vocês o que diz assim: com o avanço das tropas aliadas sobre territórios ocupados por Hitler, foram revelados campos de extermínios mantidos pelo regime nazista ao longo da guerra. Ali, eram campos criados para exterminar os adversários políticos, as ameaças que o Hitler julgava, a ameaça ali, a raça ariana, enfim. A convicção dos alemães de que eram superiores se apoiava na crença de que havia povos inferiores a eles. Entre esses povos encontravam-se os judeus, considerados pelos nazistas os menos evoluídos de todos. O líder nazista aproveitou essa estrutura de extermínio para eliminar também outros grupos que considerava grupos perigosos para a sociedade, como os ciganos, os alemães com deficiência físicas ou mentais. Os arianos compunham a denominada raça pura e logo não poderia haver alemães com deficiência física ou mental, além de seus inimigos políticos e de guerra. Então ele juntava ali tudo que ele considerava uma ameaça para colocar nesses campos de extermínio, né? Campos de concentração. A solução final que foi praticada nesses campos de extermínio, o que foi a solução final? Tá? Extermínio de todos os judeus do mundo. Para atingir esse objetivo, os alemães construíram campos de extermínio onde os judeus eram obrigados a realizar
trabalhos forçados para depois serem executados. Realizaram ali nesses campos de extermínio todo tipo de experiência usando os judeus, usando as pessoas que estavam aprisionadas ali como cobaias, tá? Dentro aqui a gente vê mais ou menos os judeus sendo segregados aqui nos guetos ali da Polônia, da Alemanha, que antes deles serem levados para os campos de extermínio. Você vê, acompanha essa foto aqui, essa imagem aqui na página 50, essa perseguição aí aos judeus. Aqui na página 51, vai falar sobre as experiências, sobre as câmaras de gás, sobre os crematórios. Essa morte, esse extermínio em massa dos judeus, cerca de 100 milhões de judeus morreram nesses campos de concentração, de extermínio nazista. Esse extermínio é chamado de Holocausto, tá? Guardem aí essa informação, bom? Aqui embaixo eu deixei grifado para vocês, ainda aqui, tá? Bem aqui, vai falar sobre algumas consequências dessa guerra, né? Os principais líderes do regime nazista seriam julgados por um tribunal que se reuniria em Nuremberg. A Alemanha deveria pagar 20 bilhões de dólares aos vencedores. A Alemanha seria dividida em 4 zonas de ocupação dominadas por soviéticos, ingleses, estadunidenses e franceses. A indústria de guerra alemã seria suprimida, deixaria de existir, né? Tal como previsto na Conferência de Potsdam, ainda no ano de 1945, teve início o julgamento de Nuremberg, realizado ali na cidade da Alemanha. Esse julgamento foi promovido pelos aliados para que um tribunal internacional avaliasse os crimes de guerra de lideranças nazistas. Era para isso que servia o Tribunal de Nuremberg, né? Julgar os crimes de guerra dos nazistas. Após a guerra, a União Soviética e os Estados Unidos romperam a antiga aliança. Junto na guerra, eles estavam como aliados, mas após eles romperam essa aliança. E começou um período que ficaria conhecido como Guerra Fria, uma série de conflitos militares indiretos em um contexto marcado por questões ideológicas, espionagens, disputas por áreas de influências e toda sorte de competição entre as potências capitalistas, né, ligadas aos Estados Unidos, e as potências comunistas, socialistas, ligadas à União Soviética, né, que representava para muitos um sonho socialista. Aí a gente tem ali a Guerra Fria, que vai ser o tema do nosso próximo capítulo, a guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? De um lado os capitalistas, de outros comunistas, né? Apesar da criação da ONU em 1945, cujo principal objetivo era assegurar a paz mundial, a corrida armamentista teve progressos consideráveis. Virando a página, aí a gente vai ter o nosso exercício final. Então, chegamos aqui na página 52, no que eu já conquistei, o nosso exercício final. Não esqueçam de rever a primeira parte dessa aula, do capítulo 7, para responder essa atividade, tá? Questão 1. Relacione os episódios que antecederam a Segunda Guerra Mundial às respectivas consequências. T para o Tratado de Versalhes, R para a Revolução Russa, C para a crise de 1929 e E para a Guerra Civil Espanhola. Guerra Civil Espanhola a gente viu ali nos regimes autoritários e totalitários, tá? A. O triunfo dos bolcheviques levou as democracias liberais a fazer vistas grossas à violência dos fascistas. Isso se refere ao quê? Crise de 29? Guerra Civil Espanhola? Tratado de Versalhes ou Revolução Russa? Quem foi que governou a Rússia depois da Revolução? Quem foi que deu início à Revolução Russa? Não foi os bolcheviques? Letra B. Levou as principais potências capitalistas a uma situação desesperadora, contribuindo para o apoio aos regimes fascistas. Lembram lá da crise de 1929, que fez com que muitos países da Europa que estavam enfrentando essa crise apoiassem os regimes fascistas, os regimes totalitários, para que o país não se tornasse, por exemplo, comunista? Então, tem a ver. Letra C. Gerou enormes ressentimentos aos alemães que encontraram apoio nas ideias totalitárias. O que gerou ressentimento ali aos alemães? Guerra Civil Espanhola? Revolução Russa? Não, gente, o Tratado de Versalhes. D. Hitler e Mussolini fizeram do conflito um laboratório para os seus testes militares, tá? Vamos lembrar que
O Hitler e o Mussolini, na época da Guerra Civil Espanhola, eles já estavam como aliados e fizeram alguns testes ali, tá bom? Segunda questão, sobre os principais acontecimentos ocorridos nas primeiras décadas do século XX, analise as afirmativas e assinale V se elas forem verdadeiras ou F se elas forem falsas. Letra A. O Tratado de Versalhes, ao impor aos alemães severas cláusulas, contribuiu para o sucesso dos discursos nacionalistas do Adolf Hitler? B. A Guerra Civil Espanhola ocorreu sem que os países ocidentais tomassem conhecimento dela ou procurassem evitá-la? C. A Segunda Guerra Mundial pode ser relacionada à Grande Guerra, Primeira Guerra, visto que as consequências geradas pelo conflito mundial acabaram por causar a ascensão de Hitler e a invasão da Polônia? Letra D. A Guerra do Pacífico foi travada entre estadunidenses e japoneses e vencida pelo Império Japonês, que ocupou o território estadunidense. E aí, quais são verdadeiras e quais são falsas, tá? Terceira questão. Nas linhas a seguir, reescreva as afirmativas identificadas como falsas na atividade anterior, na questão anterior, né? Na questão 2, de modo a torná-las verdadeiras. Você vai olhar aqui para a questão 2, vai ver quais são falsas e vai reescrever de modo que elas fiquem verdadeiras, tá bom? A quarta questão é uma questão do Enem, para assinalar qual seria a alternativa correta, tá bom? Em um discurso proferido em 17 de março de 1939, o primeiro-ministro inglês à época, o Neville Chamberlain, sustentou a sua posição política. Não necessito defender minhas visitas à Alemanha no outono passado. Que alternativa existia? Nada do que pudéssemos ter feito, nada do que a França pudesse ter feito, ou mesmo a Rússia, teria salvado a Tchecoslováquia da destruição. Mas eu também tinha outro propósito ao ir até Munique. Era o de prosseguir com a política por vezes chamada de apaziguamento europeu. E Hitler repetiu o que já havia dito, ou seja, que os Sudetos, a região de população alemã na Tchecoslováquia, eram a última ambição territorial na Europa e que não queria incluir na Alemanha outros povos que não os alemães. Isso aí foi o Hitler, a desculpa que o Hitler deu para eles quando eles tentaram dizer para o Hitler: ei, Hitler, já basta, para de anexar outros territórios. Aí o Hitler disse: tá bom, eu nem quero mais, mas continuou fazendo, né? Sabendo-se do posicionamento do compromisso assumido por Hitler em 1938, mencionado no texto acima, foi rompido pelo líder alemão em 1939. Infere-se que letra A, B, C, D ou E. Quinta questão, página 53. Qual episódio ficou conhecido como o marco inicial da Segunda Guerra Mundial, que deu início à Segunda Guerra? Vamos lembrar lá da Polônia. A sexta questão vocês precisam fazer no caderno de vocês. Não esqueçam que quando ver esse símbolo é no caderno. Explique o que foi a Operação Barbarossa, a operação ali da invasão da União Soviética pelos alemães, né? Sétima, sobre a Segunda Guerra Mundial, faça o que se pede. Letra A. O conflito dividiu o mundo em dois blocos, o do eixo e dos aliados. Indique os países integrantes de cada um deles. Eixo, quem eram os países que participavam? Aliados, quais os países que participaram? B. Preencha o quadro a seguir com informações correspondentes, tá? Primeira fase, qual foi o período da primeira fase da guerra? O que aconteceu nessa primeira fase? A expansão lá dos domínios nazistas, né? A vitória dos regimes nazifascistas. Segunda fase, de quando a quando? E o que aconteceu nessa segunda fase? Terceira fase, foi de que período a que período? E o que aconteceu nessa terceira fase? Oitava questão, sobre a rendição alemã. Assinale V se a afirmação for verdadeira ou F se ela for falsa. Nona e décima, para fazer no caderno. Diz assim: o que levou os Estados Unidos a entrar no conflito? Vamos lembrar lá de Pearl Harbor. Décima, qual o contexto da guerra no Pacífico provocou
a rendição japonesa em 1945, vamos lembrar do lançamento das bombas atômicas, tá bom? Galerinha, é isso aí sobre a apostila de vocês e a Segunda Guerra Mundial, tá? Por favor, tirem fotos legíveis para mandar para mim pelo Proesc. Já sabem como tirar dúvidas, qualquer coisa mandem um zap lá para o nosso grupo ou para mim no privado, vocês sabem como me encontrar. No mais, saúde para vocês e se cuidem, tá bom? A gente se vê na próxima aula.